As pessoas acham que uma empresa, criar uma startup, que é uma coisa emocionante e gira e pá, uma aventura de uma vida. E de facto, há grande parte da criação de uma empresa é emocionante. Mas se for para fazer uma analogia, o mais correto é que é uma montanha russa. Okay? Há altos e baixos. E os altos toda a gente festeja, toda a gente adora, toda a gente ri. Os baixos são muito, muito, muito negros. São feios, são tristes. E se não mantivermos a compostura, se não mantivermos a seriedade, se não nos agarrarmos uns aos outros, é fácil descambar. Sí, es que esta mañana hemos sido notificados por Meta y estamos con un problema que estamos intentando resolver cuanto antes. Nós somos uma empresa de dados, nós vendemos dados aos nossos clientes e esses dados vêm de 3 fontes distintas. E é normal, às vezes, uma dessas fontes ter problemas. Acontece, até o próprio carro, até o Apple tem problemas, não é? E são empresas gigantes. E o que aconteceu hoje é que 3 fontes de dados tiveram problemas que são alheios a nós. Ao mesmo tempo, na mesma hora. Se fores ver as notícias, TikTok está down, Facebook está down, não sei o que é que se passa. Estamos neste preciso momento com a equipa a tentar reativar mais de 2.000 campanhas ativas no momento. Estamos a falar de milhares de conteúdos que estão a deixar de ser traqueados. Temos uma task force montada para resolver esta situação de uma forma de serviços, não de produto. Confirma aí se aparece na lista a cliente que enviou há bocado uma mensagem a dizer que isto não estava a funcionar tudo. É porque já é a terceira que está a reportar exatamente da mesma situação. Qual é que é a empresa? Passámos ao sistema manual e estamos em contacto com esta rede social, com o Facebook neste caso em concreto, para perceber o que é que se passa. Porque isto é uma coisa que é alheia a nós e não fazemos a mínima ideia do que é que está a passar. Tenho a equipa super preocupada porque, tipicamente, quando isto acontece, nós temos controle sobre o input e o output. Neste precisamente o problema é que temos controle sobre o input, mas não temos controle sobre o output. Não sabemos se resolvemos daqui a uma hora, uma semana, um mês, ou se vamos sequer conseguir resolver este problema. Ao longo do tempo, quando se cria uma empresa, a empresa torna-se num bebé. É um pequeno filho porque está totalmente dependente de nós, os donos da empresa. E é essa a grande diferença entre os donos e os outros, é que os outros vão para casa, acabou o dia. Os donos, não. Se há um problema, não vais dormir, não há fins de semana, não há férias. É um emotional roller coaster muito grande. E é preciso um nível de endurance muito grande, é preciso uma confiança gigante na outra pessoa. E ver pessoas a entrar e a sair da empresa é uma das coisas mais difíceis que há. Porque se no início temos aquele ambiente que eu ainda há pouco te vendi de familiaridade, imagina o que é perder um familiar. E isto cria peso, não é? Isto cria peso. Ninguém é imune a isto, é emocionalmente pesado. E é difícil ver as pessoas partir. E isso é só uma coisa, imagina todas as outras coisas que acontecem numa startup. Nós passámos por muito stress, em muitos momentos não tínhamos dinheiro no início, simplesmente não tínhamos dinheiro. E agarrávamos ao que fosse programas do governo para startups, vales de não sei o que é para isto, mas isso é só um pequeno exemplo dos mais fáceis. Dos mais difíceis é, por exemplo, quando temos 30 pessoas e estamos numa situação mesmo muito negra financeiramente e não sabemos se conseguimos chegar ao final do mês com dinheiro suficiente para pagar às pessoas. E é um peso que mais ninguém tem na empresa, mais ninguém. Só eu e o Manel. Eu e o Manel nem sequer transmitíamos isso, porque transmitir isso era transmitir falta de segurança, era desmotivar as equipas, era deixar toda a gente preocupado, era muito pesado. Tens não sei quantas pessoas por tua conta, pessoas que têm família, eles estão à tua frente. Eles estão à tua frente. Tira de noites de sono, cria muita ansiedade. Para mim seria impensável, eu não dormiria. E há umas pessoas que são mais resistentes do que outras a isto. Mas, invariavelmente, quem quer que tenha uma startup com os seus altos e baixos, passa por isto, não tenhas dúvidas. Esse espírito empreendedor, esse espírito de aventura, esse espírito de ir mais além, não me acomodar, ele não herdou isso de mim. Não. Nem sei de quem.
o Covid piorou ainda mais, perdemos clientes, perdemos posição no mercado, tivemos de reestruturar muita coisa. Houve muitos meses em que eu e o Manel tivemos de abdicar dos nossos salários para conseguir pagar a equipa, e eu tive de passar por isso, e eu sei que o Manel também teve de passar por isso. Temos de alienar muita coisa na nossa vida, muitas relações pessoais na nossa vida e fazer muito sacrifício. E esse período foi um período muito negro, foi o período em que eu vinha para casa ansioso, eu acordava ansioso, eu tinha medo de estragar vidas a outras pessoas. Passou, eventualmente passou, conseguimos recuperar, a empresa eventualmente começou a crescer depois desta reestruturação toda. Tivemos ajuda dos nossos investidores também nesse período do Covid muito negro. Atingimos inclusive, julgo eu, um cash flow positive. A empresa neste momento está bem, já não estamos lá em baixo, estamos em crescimento, tudo está no momento certo para eu sair e dar lugar a outras pessoas. Já abdiquei de muita coisa, isto foi demasiado para mim, já chega. Quero agora também dedicar-me um bocadinho a mim próprio e quero ter a minha vida. So what we can do then is just to set up a new menu tab called Campaigns Beta. You have both, you have the old campaigns and the new campaigns. Aquilo que eu acho que sempre consegui ver no Manuel era a capacidade da visão dele sempre ter a solução para um problema. E eu acho que quando nós temos alguém do nosso lado que consegue ver sempre uma solução para um problema, é alguém que está a jogar um jogo em que muitos poucos jogam. E, portanto, eu sempre vi essa capacidade que ele tinha de arranjar uma solução quando os outros todos não conseguiam ver. A sensação que eu tenho é que lhe dá prazer resolver problemas. Há momentos em que não dá para assumir tudo. Temos que ser capazes de entender que, dada a escala, precisamos de ajuda. Antes o Paulo era um pouco esse braço direito que eu tinha, em que podia contrastar ideias, tomarmos decisões e partilharmos riscos em conjunto. Com a saída do Paulo, necessitávamos de ter alguém do meu lado que pudesse ajudar nesse aspecto. E sem dúvida nenhuma, quando conheci o Carlos e vi a situação em que ele se encontrava, foi uma oportunidade que nós tivemos de o convidar para advisor. E sem dúvida nenhuma que o Carlos tem uma bagagem, uma forma de pensar muito diferente da minha, mas muito complementar, e que nos permite hoje chegar a soluções de forma mais acertada e mais rapidamente. Pelo meu sorriso já se percebe que ficou resolvido. Foram 36 horas complicadas. Cada minuto parece uma hora, é muito tempo, mas pronto, felizmente temos as coisas bem montadas e temos sistemas alarmísticos, temos sistemas com logging, que nós conseguimos perceber os diferentes microserviços que nós temos, o que é que está a falhar, onde é que nos temos que virar para atacar o problema o mais depressa possível. E há de facto um problema do lado deles. Colocaram-nos na lista de prioridades, digamos assim, para resolver isto com mais urgência, e está resolvido. E, portanto, a data está outra vez a fluir, estamos já a comunicar com os nossos clientes que as coisas estão a funcionar outra vez com normalidade, e eu não diria que isto é o dia-a-dia de uma empresa startup, não é? Acho que foi a primeira vez, acho eu, que aconteceu esta situação. Foi grave. Foi uma situação grave que, se não for resolvida em poucas horas, é grave. Felizmente conseguimos resolver em algumas horas e já está. Temos uma equipa top que pode ser comparado com grandes empresas de tecnologia do mundo. Ou seja, estamos a trabalhar da mesma maneira que muitos deles trabalham. Estamos a par desse tipo de práticas e pronto. Trabalhar é também fazer a gestão de stress e faz parte também do trabalho, e a parte profissional é também isso, é saber levar os problemas. No início é sempre aquele pânico de como é que eu vou resolver, porque nós não sabemos como é que vamos resolver, porque não depende só de nós. Os problemas e a capacidade que nós temos de, em equipa, resolver as coisas é fundamental, e neste caso foi isso que aconteceu. Conseguimos de facto dar a volta à situação e olha, isto está outra vez a funcionar tudo outra vez a 100%.